Boa noite, boa noite, boa noite, gente! E aí, como que vocês estão? Véspera, basicamente, né? Véspera de feriadão aí prolongado. E aí, como que vocês estão? Tudo jóia? Aqui tudo bem, graças a Deus. Então vamos para mais uma live. Hoje o tema ele é forte. Se você conhece alguma empreendedora que precisa ouvir para a questão de trabalhar a mentalidade, já avisa, manda um aviãozinho aí para a gente poder, para ela poder participar, inclusive tirar as dúvidas dela, trazer as informações aí, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, que maravilha. Deixa o pessoal entrar mais um pouquinho, né? E vamos nessa. Eu tava aqui também numa loucura hoje, vieram trocar a internet e agora deu tudo certo, graças a Deus. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, tem que estar pronto aí tudo para eu poder fazer minha live às 7 horas. Aí ele correu aqui, deu tudo certo, graças a Deus conseguiu. E aí, como que vocês estão? Deixa o pessoal entrar um pouquinho, pra gente falar aí dessa parte tão importante que é a mentalidade, né? Eu adoro falar sobre mentalidade, e então vamos falar sobre a mentalidade da mulher que é empreendedora, tá? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou Tatiana Lavelli, para você que tá chegando aí, que é novo, né, que é nova aqui no meu canal, no meu Instagram, eu sou treinadora mental e meu foco é resolver problemas, né? Que a pessoa pergunta assim, o que é uma Master Coach? A Master Coach está focada em ajudar a resolver problemas, resolver gaps. Então eu sou estrategista de vida, carreiras e negócio, estrategista de vida, carreiras e negócios, com foco em resolução de problemas. E o que seria isso? Sabe aquele problema que você às vezes acha que não consegue resolver, já tentou de tudo, já tentou uma série de situações e não conseguiu? Pois é, então eu irei te ajudar através de ferramentas que são ferramentas cientificamente comprovadas e vou te ajudar a resolver esse problema. Então se você tem algo que você quer muito resolver, algo que você precisa muito resolver na sua vida, seja no âmbito profissional ou no âmbito pessoal, pode falar comigo, que aí a gente bate um papo e eu vou te mostrar como que isso será feito, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho de mentalidade, né? A mentalidade dessa mulher. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Ela tem que ter resiliência e persistência. Existe aí uma linha muito tênue entre teimosia, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A teimosia e a pessoa ter resiliência. O que é uma teimosia? Durante muito tempo na minha vida, eu sempre me perguntei, em que ponto saber se uma pessoa ela está teimando ou se ela está tendo resiliência, se ela está persistindo no seu objetivo, né? Porque, como eu falo, não existe negócio que não deu certo, existe negócio do qual ficou ali no meio do caminho, a pessoa não prosseguiu, porque assim, o que é ter uma empresa? Primeiramente, é superar desafios. Se você aqui, minha amiga empreendedora, está assistindo, você tem que saber que a sua principal função como gestora é sim resolver problemas, resolver gaps. Então, acostume-se com isso, porque isso faz parte da sua jornada, tá? E para isso, você precisa desenvolver o quê? A resiliência e a persistência. Porque os obstáculos, eles irão aparecer no meio do caminho, independente do seu conhecimento, independente de qualquer coisa, independente do seu grau de dominar o ramo, a área que você está atuando, até mesmo porque existe um grande problema aí. A maioria das pessoas que montam um negócio, elas montam um negócio porque elas têm uma qualificação. Só que elas se esquecem que numa empresa, elas não precisam somente daquela qualificação. Elas precisam da qualificação e também ter o conhecimento de outros setores da empresa. Geri Lazer, seja muito bem-vindo. Aqui estou falando da mentalidade correta para uma empreendedora. Tá? Então é isso, gente, ok? Tem que ter resiliência, persistência e resiliência. Quando que é teimosia, Tatiane? A teimosia entra quando você está tentando algo, mas você não está fazendo nada diferente. A resiliência faz com que você busque, tenha persistência, prossiga em direção ao seu objetivo, né, que é fazer o seu negócio dar certo,
porém fazendo coisas diferentes, tomando ações e medidas diferentes para que algo aconteça diferente. Tem até um ditado que fala: louco é aquele que quer fazer tudo igual e quer ter um resultado diferente. É fato, né? Essa frase. Louco é aquele que quer ter um resultado diferente fazendo tudo igual. Então, minha amiga, primeira coisa, busque outras alternativas. Converse com pessoas que estão no ramo, estão tendo resultado, tá? Não fique só no seu mundinho, não, minha amiga. Converse com outras pessoas. Às vezes o que você domina muito bem, uma outra pessoa, ela precisa da sua informação e vice-versa. Às vezes ela domina algo que para você, assim, você passou muito tempo tentando resolver aquele problema, e uma outra pessoa domina, que ela consegue, assim, te ajudar, assim, ó, de uma forma super rápida, super simples, super tranquila. Então, não fica só no seu mundinho, não, tá, minha amiga empreendedora? Se una com mulheres, tá? Porque tem muita gente aí, tem muita mulher maravilhosa que tá em busca aí dos seus resultados. E é isso, você precisa se unir, não fique no seu mundinho. Resiliência, lembrando que resiliência e persistência é uma característica que é uma inteligência emocional. A pessoa tem que ter inteligência emocional, porque senão ela vai se abater com seus pensamentos e ela vai desistir ali. Por isso que, inclusive, a taxa de mortalidade de empresas, infelizmente, é muito alta, porque as pessoas simplesmente não conseguem aguentar, principalmente a mulher, né, o homem também, mas ela não consegue aguentar ali. Eu costumo falar também, eu ajudo você, empreendedora, a não desistir dos seus sonhos, porque assim, eu já passei por essa fase, eu sei o quanto que é dolorosa você querer ter resultado, você saber que você tem conhecimento, você saber que você tem um potencial absurdo, mas a coisa não vai, sabe? Você se sente presa, empacado ali no processo e a coisa não flui. É a dor mais terrível que uma empreendedora pode sentir. E principalmente porque, assim, a mulher empreendedora, é claro, né? O homem também tem família, mas a mulher é o esteio da casa. Então, a mulher que é mãe, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho a minha mãe, eu cuido da minha mãe. Então, ela fica também sob minha dependência. Então, eu considero como se eu tivesse um filho, né? Uma filha, uma filhona. Mas assim, nesse período, inclusive, a mulher ela precisa se dedicar. Outra virada de chave aqui que eu quero deixar para você, minha amiga, é o seguinte, ó. Dedicação. Você precisa ter o seu empreendimento, precisa gerar renda, precisa faturar e precisa, o quê? Viver a vida. Não adianta só você ganhar dinheiro e depois você não viver, você não usufruir daquilo que você ganhou. Então, você precisa, sim, ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida para que você seja uma pessoa feliz. Uma pessoa sistêmica é aquela que consegue equilibrar as áreas da vida. Ah, mas é difícil, Tatiana, é difícil. E é claro que por um período, minha amiga empreendedora, você vai ter que passar por um período se dedicando a mais no seu negócio, bem provável. Eu passei por isso. Então ainda foi numa época bem difícil, porque eu estava com meu papai doente, e eu precisava levar ele no médico, precisava me dedicar e as coisas não iam, as coisas não estavam caminhando, né? Eu não conseguia ter o retorno. Então é algo muito doloroso para a mulher. O emocional, ele vai pro lixo, ele vai pro lixo. Acabou-se emocional dessa mulher. Então, meninas, mulheres, águias, eu quero falar para vocês, para você que está aqui assistindo e está pensando de desistir do seu negócio, não desista, não desista. Faça algo diferente, tente mais uma vez, mas não dê por vencida. Você pode, você tem força. A mulher, ela é forte por natureza, tá? Sexo frágil, coisa nenhuma. Mulher é forte, mulher é trabalhadora. Eu não gosto de usar a palavra guerreira, não, porque a palavra guerreira remete à dor, né? Remete a receber algo à base de dor, à base de sangue. Então eu não gosto de usar a palavra guerreira, nem batalhadora, porque também tem o mesmo significado. Mas a mulher, ela tem capacidade. Então, se Deus te colocou essa vontade no teu coração de empreender, minha amiga, você tem capacidade sim. O que está faltando às vezes é um conhecimento somente que você não tem, por isso que você não conseguiu ter resultado. Então, por que você vai desistir?
Por que você não vai até o fim? Por que você não tenta novas possibilidades? Tentou, não deu certo? Bora pro próximo. É difícil ter essa mentalidade, principalmente quando a gente está num momento muito difícil. Que nem eu falei, eu já passei por isso, então eu entendo, eu sei como que é, eu sei o tamanho da dor, né, de você sentir, de você ver, principalmente quando a gente coloca um dinheiro que você vê assim o dinheiro acabando e o resultado não vem. Então é algo realmente desesperador. Fora muitas pessoas que infelizmente entram em dívidas para montar o seu negócio. É uma coisa que eu falo para todo mundo, gente, não pegue dinheiro de ninguém para montar o seu negócio. Seu tempo vale ouro. Seja muito bem-vinda, minha águia. Prazer ter você aqui, que faz parte do grupo das mulheres maravilhosas empreendedoras, né? E eu tô falando aqui um pouquinho, minha amiga, da mentalidade que essa mulher tem que ter para que ela possa aguentar o processo até que ela consiga ter resultado. E eu costumo dizer o seguinte, que você tem uma empresa, é como se você olhasse ali e tivesse um mel ali na frente. Só que para você chegar naquele mel... Bacana, seja bem-vinda, viu, minha amiga? Ricardo também, Val também, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu tava falando aqui que empreender é você olhar ali na frente e você falar, nossa, tem um mel ali, né? Só que para você chegar naquele mel, você vai ter que passar por um calvário. Não tem jeito. Tem empresas que conseguem ter um resultado mais rápido. Enfim, cada negócio é um tipo de negócio, né? Mas eu lembro até hoje, quando eu estava montando a minha empresa, eu cheguei para um tio que tinha uma empresa, né? Um saudoso tio, inclusive, muito querido. Eu cheguei para ele e falei que estava montando uma empresa, né? E assim, na minha mente, olha para você ver como a gente é, né? Na minha mente, eu falei, 1 ano, acho que eu já consigo pelo menos cobrir os custos fixos, né? Aí eu cheguei, eu falei, tio, né, tô aqui, tô empolgada, vou montar uma empresa, tal, né? Ele só faltou me dar os pesos mesmo. Não, tô brincando, mas aí ele chegou pra mim e falou assim, Tati, se prepara aí pra 3 anos pra você conseguir ter resultado. Ele falou, se prepara pra 3 anos. Aí eu falei, 3 anos? Acho que não, né? Fiquei pensando comigo, né? Eu falei, não, acho que ele tá equivocado. É isso mesmo, Ricardo. Toma ferroada, muita ferroada antes de provar o mel. Gostei dessa analogia, viu? Mas aí esse meu tio ele falou assim, Tati, vai demorar 3 anos para você ter o retorno. Aí eu falei, bom, vamos nessa, né? Vamos nessa. Eu costumo até dizer que eu tava falando isso pro meu esposo ontem. Que você ter um empreendimento você se jogar de um penhasco e construir um avião na queda para que você não caia no chão. É essa a sensação. Porque as coisas mudam, o mercado muda, então se você não tá firme e forte na sua mentalidade, minha amiga, a coisa descamba legal. A coisa descamba legal, tá? Então tem que estar firme aí com o seu propósito, com a sua missão, com a sua mentalidade e ir fazendo aquilo, e buscando conhecimento, fazendo coisas diferentes para ter resultado, não é verdade? Mas enfim, o meu tio falou para mim que eu ia demorar 3 anos para ter resultado, eu falei, acho que não. Foram 3 anos. 3 anos que eu demorei para começar a vender. Gente, olha o emocional dessa mulher. Olha o meu emocional. E ainda foi uma fase bem dolorosa, né? Porque eu tava numa fase de perder o meu pai. E eu sou uma pessoa muitíssimo apegada à família. Mãe, pai, para mim, é tudo. Tudo e mais um pouco, né? Então eu passei por esse processo, até o pessoal fala, Tati, eu não sei como que você não entrou em depressão, porque foi muito difícil. Só que aí, minha amiga, meu amigo que estão aqui, o que eu fazia para me manter? Porque daí você vai falar, o que você fazia? Primeira coisa, né, hoje eu ouvi da minha amiga Raquel, também do grupo de mulheres, que Deus tem que ser o sócio majoritário. Sempre Deus está presente em todos os meus negócios. Inclusive, uma virada de chave para você, minha amiga empreendedora. Talvez você faça, talvez você não faça, mas eu vou falar aqui uma coisa que eu faço. Toda vez que eu estou num processo doloroso, eu paro e converso com Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda nesse exato momento? Porque eu tenho que tirar algum benefício, e esse benefício é algum conhecimento. E sempre Deus dá a resposta, né? Até mesmo porque, quando eu não tive resultado com... Olha só, para você ver como nada é por acaso. Até as dificuldades que a gente passa é para nos fortalecer futuramente. Até me arrepiou de falar isso. Até me arrepiou. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E quando eu estava naquele processo doloroso, eu
eu perguntava, o que o senhor quer de mim, meu Deus? E o que eu entendi? Agora que vai chegar no ponto. Quando eu estava naquele processo de não ter resultado, eu fui buscar conhecimento. Gente, eu entrei numa avalanche de mais ou menos uns 10 cursos de alto impacto, de alto resultado, de alta performance. E aí eu comecei a mudar muitas coisas, né? Inclusive o principal que eu comecei a mudar, mesmo já sabendo, gostando aí de física quântica, sempre estudei física quântica. Se a gente não tá firme, a gente vai pelos pensamentos ruins, a gente se leva pelos os pensamentos ruins. E assim, o que eu precisava passar? Com tudo isso, eu consegui ter resultado com o meu negócio e tomei a decisão. Eu falei, eu não posso guardar tudo isso só para mim. Eu preciso ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo processo doloroso que eu. Porque hoje eu tenho um Boeing 77 na mão em termos de conhecimento. E aí eu falei, por que guardar só para mim? Eu não vou ser egoísta. E aí eu tomei como propósito. Então eu tenho os meus negócios e também ajudo outras mulheres a superarem, a não desistir dos seus empreendimentos, tá? Esse é meu propósito, de ajudar outras mulheres, e é fantástico. Aí tem a resposta de Deus, falando o porquê que eu precisava passar por aquele momento doloroso. Talvez se os meus negócios fossem bem logo de cara, eu iria me acomodar e eu jamais ia buscar um tipo de conhecimento que eu tenho hoje. Olha só, que fantástico, né? E assim, a cada vez que você supera um obstáculo, você vai precisar sempre estar superando obstáculos, porque assim, quando a gente chega num patamar, a gente precisa pular para um próximo nível, né? Sempre vai ser assim. Até mesmo porque, meninas e meninos, um empreendimento, ele não se mantém linear. Ele tem uma tendência, se ele está seguindo assim, ele tem tendência a fazer isso aqui futuramente, tá? Ele tem tendência de queda. Então, o que você tem que estar buscando é isso aqui, ó, tá? É isso aqui. Boa noite, Milan. É Milan, é isso? Milan Modas, boa noite, mulher. Seja muito bem-vinda. Então, você precisa sempre estar buscando fazer crescer o seu empreendimento, até mesmo porque, que nem eu falei, ele não fica linear. Ele vai fazer o quê? Ele tende a cair, tá? Então, você precisa ter essa visão de crescimento. E com a visão de crescimento, você precisa entender que a cada momento você vai precisar superar um obstáculo. E isso você precisa estar com a sua inteligência emocional muito bem em equilíbrio, porque senão a coisa descamba e você desiste mesmo, tá? Eu mesma, quantas vezes eu pensei em desistir, falar, não tô aguentando, tá doloroso, e fui seguindo, e fui trabalhando, hoje cheguei até aqui, primeiramente graças a Deus, e graças a minha busca, aos estudos, ao conhecimento. Então, minha amiga empreendedora, se tá difícil, procura algum tipo de conhecimento, o que é que tá faltando para você conseguir chegar onde você deseja? Faz essa pergunta para você, o que está faltando? De repente é um tipo de conhecimento, de repente é uma mentoria, de repente é alguém que pegue na tua mão e te ajude, né? Tipo, um coach mesmo, né? Não sei se vocês sabem qual é a função, a principal função de uma Master Coach. Tem gente que tem muito preconceito com coach, eu nem gosto de falar que sou coach, mas assim, o coach, o processo quando ele é feito, ele traz um resultado, gente, absurdo. É um resultado absurdo. Então, o que uma Master Coach vai fazer? Ela vai trabalhar com você os seus impedimentos. Deixa eu ver aqui. Quando pegamos gosto por resolver problemas, todos eles se tornam uma oportunidade. Sensacional! Seu tempo vale ouro. Amiga, você me perdoa, eu esqueci seu nome. Me fala seu nome que eu quero te chamar pelo nome, amiga. Inclusive, esse slogan aqui é sensacional. É a moça da planilha, não é? É a moça da planilha. Seu tempo vale ouro. Sensacional o slogan. É exatamente. Então, olha só, minha amiga. Patrícia, Pati. Olha só, vamos lá. O que você está trazendo aqui, vamos lá, é uma crença. É uma crença. Certo? E é uma forma de ver, perfeito, é uma forma de ver de uma forma leve. Olha que sensacional. Olha que sensacional. Quer dizer, pega-se gosto para resolver problemas. Isso é uma crença positiva, certo? Isso é uma crença positiva, que você já tem aí dentro de você, essa crença já é sua. Agora, infelizmente, tem mulheres que não têm essas crenças, e fora as crenças ainda tem aquelas falas que ficam ali,
Exato, Deus coloca as pessoas certas, com certeza, nada é por acaso. De vocês estarem aqui, gente, ouvindo essa live, inclusive eu quero que vocês saiam preenchidas, tá? Que vocês levem algo de valor para vocês, para a vida de vocês, tá? Porque esse é o propósito, essa é a minha missão, ajudar as pessoas a, né, trabalhar essas crenças. Então, Paty, é isso aí, fantástico, maravilhoso. Você tendo essa crença, olha só, começa com um pensamento, isso torna-se uma crença. Você vai agir. Ah, que legal, me conheceu no café. Eita, mulherada maravilhosa. Gente, esse café, olha, sem palavras, tá? Sem palavras. As meninas estão arrebentando e é fantástico. É tanta gente maravilhosa que eu tô conhecendo que tá sendo assim pra mim, ó. Sem palavras, gente, sem palavras. E pras meninas que estão vendo, pras águias que estão vendo e não sabem do que eu estou falando, quem quiser participar de um café, manda uma mensagem. Tati, o que é esse café aí da mulherada que você tá participando? Manda uma mensagem que eu vou passar para você, vou te informar, vou te falar como que é, mas é fantástico, né? Sensacional. Então, meninas, é o seguinte, ó. Você tendo uma crença positiva, você vai agir de uma forma positiva. Ou seja, para você, Paty, a questão de problema, você olha, lá dentro do seu inconsciente, você fala, legal, problema é algo positivo. Olha só que bacana, né? Então é isso, Paty. É isso, minhas amigas. Precisa se desenvolver essa mentalidade com, como que a gente fala, emoções positivas. Quando você tem uma emoção positiva, você consegue agir de uma forma diferenciada. Só que o problema maior é que tudo isso é inconsciente. Agora que eu trouxe para você aqui, Paty, você já praticava isso naturalmente, isso já é seu. Essa crença aí fortalecedora é uma crença fortalecedora. Ela já faz parte de você. Só que agora eu tô falando para você, você vai ter a visão, né, de que é uma crença fortalecedora, certo? É uma crença fortalecedora. Só que muitas vezes a mulher, ela tá ali, ela não tem para quem perguntar, ela não tem para quem pedir ajuda. Muitas vezes o marido ainda tá aqui, ó, falando, tá vendo? Eu falei para você não abrir esse negócio, eu sabia que não ia dar certo. Então, ela tem o julgamento, ela tem a pressão emocional dela mesma, da cobrança dela em ter resultado, e a vergonha, ai, mas eu vou fechar meu empreendimento, o que vão falar de mim? Vão me chamar de incompetente. Então, esse pensamento começa simplesmente a fazer com que ela se sinta ainda cada dia mais insegura. Tá fazendo sentido para vocês aqui, meninas, minhas águias? Tá fazendo sentido até aqui o que eu tô falando? Então elas se sentem inseguras. Em consequência disso, cada dia mais elas vão atrair. Gente, não é porque eu trabalho aqui não, que não tem dia que eu não tô triste não, tá? Só que assim, existe uma coisa chamada autogestão. O que é autogestão? Você se conhecer, você se entender e você falar assim, opa, peraí, sinal vermelho aqui, isso aqui não tá legal, vamos mudar a frequência? E aí você muda. Só que você só consegue fazer essa mudança de frequência quando você tem autogestão. E para você ter autogestão, você precisa se conhecer muito bem. É um processo transformador. Inclusive, quando você faz um processo individual, que eu tenho um processo master, é um processo transformador que você se conhece assim, de uma forma plena. Plena, gente, é fantástico. É fantástico. Eu falo assim, a jornada que eu vivi, eu gostaria que muito mais mulheres vivessem essa jornada, porque é algo assim surreal, só quem vive. Tem uma moça que fez um treinamento meu, a Delô Semijoias, né? Inclusive ela teve um resultado muito, muito sensacional. Ela pegou firme, eu achei tão bacana, porque às vezes o que acontece? A pessoa também compra e não consegue acompanhar por uma série de motivos. Mas ela pegou e ela foi direitinho, cada passo a passo. Gente, ela teve um aumento de 150% no faturamento dela em 20 dias. Só trabalhando a mentalidade. Esse meu treinamento chama-se O Despertar da Águia, que é um treinamento voltado para a mulher, que ela vai fazer uma faxina dentro dela. E ela vai deixar somente crenças fortalecedoras. Ela vai eliminar todas aquelas crenças que estão ali impactando de forma negativa a vida dela, e ela vai trazer crenças fortalecedoras. Eu tenho o depoimento dela, ô Milan, depois eu posso até mostrar pra você, que eu falei, gente, eu preciso de um depoimento, eu preciso de um depoimento. Ela aumentou 150%, gente, do faturamento em 20 dias. Ela já estava para desistir do negócio dela. Ela já estava para desistir de tão chateada, de tão desmotivada. Eu posso até trazer aqui umas crenças que ela tinha, que ela compartilhou comigo. Como ela vende semijoias, olha só a crença negativa. Ela falava assim, poxa vida, mas foi na época, né, esses tempos atrás aí de pandemia,
É importantíssimo, nossa. E eu assim, eu falo, eu transbordo de alegria porque não é o vender o treinamento, é ajudar. E um dia ela falou pra mim, Tati, eu rezo pra Deus para que mais pessoas conheçam esse treinamento, porque ele é fabuloso, é transformador. É transformador mesmo, gente. Não é porque eu faço, não, mas por isso que eu tô aqui falando, porque, gente, não é pelo vender, é pelo transformar. Tá? É pelo você ver o brilho nos olhos da outra pessoa ali de ter o resultado. E ela já tava já assim pra desistir do negócio dela. Legal, né, Paty? Olha, gratidão. E eu fico assim também, sem palavras, sabe? Eu falo que de tudo na vida o que vale é isso. É a pessoa conseguir ter resultado. E eu fico assim, muito grata, gente, muito grata de verdade. É só gratidão, só agradecer a Deus, né, de estar ajudando outras vidas, né? Outras mulheres a superarem aí. Ela já estava para desistir do negócio dela, mas ó, uma das crenças dela. Ah, mas o pessoal tá passando quase fome com esse negócio da pandemia e eu vou vender semi-joias, ninguém vai comprar. Gente, só dessa pequena virada de chave, desse pequeno detalhe, ela já conseguiu ter um resultado muito grande. Só que ela detectou as crenças negativas dentro do quê? Do treinamento. Porque até então, essas falas negativas, essas crenças, né, que levam a comportamentos, elas são inconscientes. Então, por isso que eu falo, se a pessoa não busca ajuda, ela nunca vai saber. Gente, dentro do processo, olha, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Eu descobri um trauma na barriga da minha mãe. Acredite se quiser, gente. Eu descobri um trauma na barriga da minha mãe. E até então, ó, até me arrepia falar, até então, se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, todos os conhecimentos, eu ia achar que aquilo era uma coisa minha, normal. Como eu tinha uma autopercepção, como eu tenho uma autopercepção muito grande de mim, eu falei assim, peraí, esse tipo de comportamento não é meu. Isso aqui não é meu, ele não corresponde com a minha personalidade. E eu cheguei, eu falei, cara, mas na infância e tal, né? Porque muita coisa vem da infância, né? A gente que trabalha com essa parte aí de treinamento, de mentalidade, a gente sabe muito bem. E aí eu falei, pô, na minha infância eu não vivi nada. Eu falei, já sei. Eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa quando a senhora estava grávida de mim? Aconteceu, filha, isso. Eu falei, tá aí. Tá aí. Vocês já ouviram aquela coisa que fala assim, pô, cara, a mulher era tão calma, de repente deu uma louca, ela saiu e fez uma besteira? Vocês já ouviram isso? Por quê? Porque tocou na ferida emocional dessa pessoa. A ferida emocional, ela é uma dor que, se não for ressignificada, gente, é complicado. E eu tô para falar que basicamente todo mundo tem algum tipo de ferida emocional. Porque são várias coisas, isso aqui inclusive dá tema para outra live. São várias situações na infância, inclusive quando a nossa mãe tá esperando a gente, que a gente absorve tudo. E a gente traz essa carga com a gente, só que a gente não tem conhecimento. Aí vai ficar com uma pessoa que de repente tem... Ah, aquela pessoa é assim mesmo. Mas na verdade, no fundo, ela às vezes não é. Ela precisa de uma cura emocional, gente. É muito forte isso. Por isso que eu falei, não dá pra guardar só pra mim. É muito forte. A transformação que eu tive na minha vida, desde a parte de relacionamento, desde a parte de autoconhecimento, desde a parte da empresa, eu falei, gente, eu transbordo, eu quero ajudar outras pessoas. Deixa eu ver aqui, Milan falou, comecei na pandemia, me chamaram de louca, tá vendo? E aí fala pra mim, como que foi aí, Milan? Compartilha comigo como que foi, Felisberto, meu amorzinho. Boa noite. Mila, compartilha comigo como que foi o sentimento, como que foi, você conseguiu ter resultado, demorou um pouco para ter resultado. Compartilha comigo, o que você passou aí nesse processo inicial. Então a sua empresa, ela é nova, né? Deve ter o quê? 1, 2, 3 anos, sua empresa? Compartilha comigo aí, Milan. É Milan mesmo, tá certo? Milan Modas, né? Então, gente, olha só a importância do autoconhecimento, né? Por falar em autoconhecimento, ali um dos últimos posts está escrito assim, do autoconhecimento, que o autoconhecimento é poder. Agora, eu acho que desse período aqui que eu expliquei sobre isso, fica bem claro a questão do autoconhecimento de fato ser um poder que a gente tem na mão. Quem quiser fazer o teste, nova, né? Beleza, Milan, compartilha comigo como que foi. O pessoal falou que você era louca, você foi, apostou no seu instinto, e aí? Conta pra mim um pouquinho, escreve aí pra mim, porque eu quero saber da sua história. Quais foram os desafios que você superou, mentalmente, principalmente, né, que o maior desafio não está, às vezes, no externo. O maior desafio tá aqui, ó,
tá aqui, é isso que a gente tem que trabalhar. Porque isso aqui começa a surgir um monte de coisinha ruim, e aí faz com que a gente comece a acreditar que aquilo é verdade, começa a se gerar uma crença, e essa crença acaba afetando o quê? A nossa forma de agir, de interpretar, de lidar com o mundo, certo? Então é isso, meninas. Vamos lá, compartilha comigo aí quais foram os desafios que vocês tiveram, principalmente mentalmente, tá? Bom, o que mais aqui? Que a mulher tem que ter autoconfiança e autoestima, tá? A mulher empreendedora, né, como fala a nossa amiga Slane, né, Paty? Ela fala assim, não tem que ter mimimi, não tem que... a gente não tem que pensar assim, eu tenho uma empresinha, né? Eu acho fantástico quando ela fala isso. Nós, mulheres empreendedoras, a gente tem que ter essa mentalidade de que teremos problemas, é uma mentalidade de resiliência mesmo, uma mentalidade forte, para saber que nós temos a responsabilidade. Crenças de escassez. Exato. Ô, Paty, essa crença de escassez, me fala o que é que você está falando aí. Crença de escassez, o que é? Que você viveu ou do que eu tô falando aqui? Compartilha comigo aqui, tá? Que eu quero saber. Mas crença de escassez é fantástico, é isso aí mesmo, tá? Que nem, por exemplo, eu falava assim, eu tenho uma pequena empresa. Gente, pra todo mundo, olha as suas crenças. Mesmo a gente sabendo, você viveu. Você viveu. Que nem esse caso que eu contei dessa moça, né, da Delô, ela tinha uma crença de escassez também, porque ela achava que as pessoas não iam ter dinheiro para comprar o produto dela. E agora, se você quiser compartilhar um pouquinho, Paty, fala um pouquinho qual foi a crença de escassez, o que você pensava que você conseguiu detectar que era uma crença de escassez. E é muito bacana, Paty, quando a gente detecta. Por quê? Porque a gente entender já é 50% da cura. Quando você entende que aquilo está em você, já faz parte da cura. Então, parabéns, Paty, por você ter detectado, né, que agora você tem a consciência. Você falou, crença de escassez. Com isso, você já consegue ter a cura. Não sei se você fez algum processo. Deixa eu ver aqui, Milan, deixa eu ver aqui o que ela escreveu aqui. Foi muito difícil, não entendia nada de empreendedorismo, não sabia atender, mas a pandemia teve muito conteúdo gratuito. Fiz 40 dias de live, olha, da manhã com Douglas Brasil e pondo na sua empresa, é isso? Tá vendo? Conhecimento, é isso aí, você buscou conhecimento, você fez algo diferente. Show de bola, tá vendo? Você teria tudo pra falar, mesmo, né? Pandemia, você poderia entrar na crença limitante, né? Na crença de escassez da outra pessoa. Pandemia é mesmo, né? Eu vou abrir empresa. E aí você poderia não ter montado seu negócio, tá vendo? O conhecimento é fantástico. E outra, hoje tem muito conteúdo bom, gratuito na internet. Tá vendo? Muito bom, Milan. Cabeça que nasci pra dar certo, tá vendo? É uma crença. E foi, tá vendo? Tá aí. Foco na saída de dinheiro ao invés de geração de riqueza. Paty, eu passei por isso. Vou te contar a crença. Quando eu fiz os treinamentos, eu fiz uma lista das falas limitantes, das crenças limitantes que eu usava para justificar. A gente como Master Coach, a gente chama de historinhas, né? Que às vezes são historinhas verdadeiras, tá? Porém, uma grande virada de chave também é a gente trabalhar aquilo que tem pra gente trabalhar dentro da gente e não focar no que está fora. Mas olha só, Paty, eu passei pelo mesmo problema. Você sabe qual que era a minha fala? Eu anotei, eu tenho tudo anotado até hoje, tá? Deu uma folha de palavras limitantes que eu usava para justificar a minha incompetência naquele momento, tá? Porque quando a gente não tem resultado, a gente tem algum tipo de incompetência. Que isso não é demérito nenhum. Isso, tá vendo? A mentalidade de empreendedora. Isso o que acontece? É saber que eu preciso de algum conhecimento. Que foi o que eu fiz, eu fui atrás. Certo? E também a coisa assim, descambou assim pro lado bom, só alegria. Mas olha o que eu falava, Paty. Olha a fala. Olha a fala abençoada. Não vou nem falar outra coisa. A fala abençoada que eu tinha. Olha a fala abençoada. Era tão escasso a coisa, né? Porque um custo era alto, no começo era alto. Para as vendas que eu tinha era muito alto. E eu falava assim, pô, se pagar os custos do mês eu já tô no lucro. Se pagar os custos do mês eu já tô no lucro. Cara, que fala mais abençoada. Eu não vou nem falar outra coisa, porque minha vontade é xingar essa fala. Olha que fala, se pagar os custos já tô no lucro.
Gente, isso estava implantado no meu cérebro, no meu DNA. Aí quando eu vi isso, eu falei, tá aqui um dos resultados, tá vendo por que eu não tenho resultado? Aí eu comecei a bater na mesa, eu falei, minha empresa existe para gerar lucro. 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 Eu bati na mesa, eu juro pra vocês, eu bati, eu falo, minha empresa nasceu para gerar lucro. E aí, gente, a coisa foi assim, se transformando, gente. Parece história, mas é real. Para quem já viveu isso, sabe o que é isso. Né, Paty? Não sei se você teve esses insights também, se você buscou conhecimento, enfim. Mas isso é real, tá? Foco na saída de dinheiro ao invés de geração de riqueza. Fora a mulher que tem medo de ousar, né? Que nem a Islane falou uma coisa sensacional, né? Que Deus ajuda quem é um pouquinho ousado, quem... Ela usou outras palavras, mas era mais ou menos esse o significado. Que a gente tem que ter coragem, não é? A gente tem que ter coragem. Então, é isso, é isso. Tem que ter coragem, gente. Tem que ter coragem. Isso é mentalidade de mulher que quer fazer dar certo, né? É isso aí. Que coisa, né? Que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica quando a gente consegue ter essa percepção e começa a mudar. Começa a mudar e a coisa começa a mudar. E aí tem uma série de situações, gente. A nossa palavra foi comprovado. Eu tenho estudos aqui, né, que comprova que o poder da palavra e do pensamento, ele tem poder, sim, tá? Não são só os profetas que podem profetizar, como algumas pessoas falam, só o profeta pode profetizar. Não, a sua palavra tem poder de vida ou de morte sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, tá? Outra grande virada de chave, profetize na sua família, profetize mesmo, profetize nos seus negócios, profetize nas suas finanças. Gente, todo dia eu vou dormir, eu profetizo na cabeça da minha mãe, bênção, minha mãe é obesa, minha mãe tem problema do coração, minha mãe tem problema de saúde, minha mãe tem problema nas pernas, ela tem tudo, diabetes, tudo que vocês possam imaginar, ela tem, a pobrezinha tem. Só que todo dia eu vou dormir, eu profetizo, eu falo assim, eu profetizo um corpo saudável, eu profetizo muita saúde, eu profetizo o sangue circulando de forma plena, fluida. Gente, é claro que eu também cuido da alimentação dela, né? Mas assim, minha mãe é obesa, ela pesa 120 quilos, gente. Esses dias eu fui no médico, ela chegou e falou assim, a doutora, e eu tenho a certeza que parte disso está nas palavras que eu tenho 100, nada me tira da cabeça, eu tenho 100% de certeza. A médica falou assim, dona Lourdes, a senhora tem que pegar, ela falou 3 vezes, a senhora tá de parabéns, a senhora tem que pegar o exame da senhora de sangue e colocar como diploma na parede. Eu fiquei, eu falei, é muita alegria, porque assim, você vê uma pessoa cheia de, né, assim, de um modo geral, ela é uma pessoa que tem doenças, né, só que ela tá saudável. E eu vi falando pra ela, às vezes ela fala, não sei o que, eu falo, mãe, não fala isso, a senhora tá saudável. A senhora não viu o que a médica falou? A senhora está saudável. E aí eu profetizo bênção na vida dela. Gente, eu tenho a certeza que parte disso está também na forma como eu uso a palavra. Gente, então profetize, que você profetize, fale que você é. Se o seu cérebro, uma dica aí. Se o seu cérebro, por exemplo, vamos supor que você queira desenvolver uma habilidade de... eu sou uma boa poupadora. Eu sou uma boa empresária. Tá? Se você for falar isso pra você e o seu cérebro falar, mentirosa, é nada. Qual que é a técnica para você camuflar isso? Você vai falar assim, eu estou em processo de ser uma excelente empresária. Eu estou em processo de fazer mais dinheiro. Eu estou em processo de... E aí você coloca aquilo que você deseja. Quando você fala desse jeito, seu cérebro ele entende. Porque daí ele vai falar, tá, beleza. Porque eu falo assim, que o nosso cérebro é como se fosse um bichinho à parte. A gente tem que dar os comandos para ele e o bicho é danado. Porque ele quer fazer a gente fazer tudo errado. O cérebro foi programado para economizar energia, para poupar energia, né, amiga, né, Paty? Aqui poupe o tempo. O cérebro foi feito para poupar energia. E ele faz a gente fazer coisa que a gente não quer, né? Então a gente tem que saber dar o comando para ele da forma certinha, tá? Inclusive com metas. Quantas vezes eu pego para fazer aqui um processo individual e a pessoa às vezes eu mostro um treinamento, explico, aí a pessoa vai colocar a meta e eu falo, olha, você tá trazendo uma meta da forma errada. Se você não trazer uma meta da forma correta pro seu cérebro, dificilmente você vai chegar naquilo que você busca. Dificilmente você vai chegar naquilo que você busca, porque você precisa dar um comando para o seu cérebro, e esse comando ele tem uma forma correta.
tá? Então, olha só, para você ver como às vezes é desafiador mesmo conseguir chegar lá. Porque o primeiro passo é o comando correto que você vai dar. Se o primeiro passo é o comando, você já deu errado, e aí, como que você vai fazer? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para ficar mais claro. O que, que é um comando errado? Eu já chegou gente e falou assim, eu quero ser feliz. Tá, mas o que é ser feliz para você? É ter uma casa, é ter uma família, é se casar, é ter filhos, é ter uma empresa, é ser promovido de cargo? O que é felicidade para você? Então, a primeira coisa que acontece que a pessoa já erra aí é na questão de colocar meta. Obrigada, meu amigo Cabral, obrigada, gratidão, bem-vindo aí. Show de bola. Hoje você atrasou, hein, rapaz? Mas tudo bem, ainda dá pra gente bater um papo legal aqui. Tô falando de mentalidade, hein? Mentalidade. Hoje o papo tá papo literalmente cabeça. Então, gente, é isso, tá? É isso. Vamos aqui pra frente que tem bastante coisa. Se for ver, isso aqui dá tema de 2 lives, né? Falando aí de mentalidade, né, meninas? E aí vocês podem compartilhar comigo aí, que eu adoro saber de vocês. A gente faz... Ah, tava trabalhando. Tá bom. Então tá perdoado. Se tava trabalhando, tá bom. Mas é isso, meninas. Vamos lá. Outra coisa aqui, ó. Mentalidade de crescimento. Ficar rica. Isso! Falei, estou em processo de ficar rica. Exatamente. Ô Milan, isso aqui também, por exemplo, ó, você me deu um outro insight aqui, tá? Você me deu outro insight. Quando a gente profetiza, é profetizar. Agora, que nem, por exemplo, você falou uma palavra sensacional aqui que eu posso dar um spoiler aqui referente à meta. Ah, eu quero ficar rica. O que é ficar rica pra você? Quanto que é pra ganhar? Tá vendo? Tá vendo como as pessoas, de modo geral, isso é normal, viu, Milan? Eu tô pegando o seu exemplo aqui, porque você trouxe, inclusive, muito obrigada por você compartilhar. Mas olha pra você ver, é uma meta, eu quero ficar rica. Tá, mas que comando é esse que você tá dando pro seu cérebro? O que é ficar rica pra você? É faturar 100 mil? É faturar 50 mil? É faturar 10 mil? É faturar 1 milhão? Se você não der o comando, você não vai saber. Que nem, por exemplo, eu já peguei gente que fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro. Olha a meta. Ganhar mais dinheiro, tá? R$1 é dinheiro? É. R$10 é dinheiro? É. Então, fica muito vago pro cérebro. A meta, ela tem que ser, que eu costumo dizer, né? Eu tenho até um treinamento que eu falo todinho só de meta. Todinho só de meta da forma correta, né? Que é a tal da meta SMART, que é a meta esmartirizada. Né? Tem uma forma de você colocar uma meta aí que aí sim você consegue, você tá pronta visualmente, né? Porque a meta ela tem que ser visual, você tem que bater o olho e saber onde você quer chegar também, tá? É outra coisa importante. Que nem ficar rica, fica muito vago, né? Você concorda, Milan? Agora, se você falar assim, eu quero fazer 50 mil por mês. Opa, é uma meta palpável. Aí você tem que falar, em quanto tempo que eu vou fazer isso? Dia, mês e ano. E aí, plano de ação estruturado, eliminando impedimentos que eu posso te ajudar a fazer. Um plano de ação todinho estruturado, ficar 3 meses com você, a gente desenvolvendo esse plano de ação e eu vou te ajudando a eliminar as crenças, impedimentos, tudo aquilo. É esse o processo. É esse o processo, tá? Beleza? Bom, aqui ó, mentalidade de crescimento. Muitas vezes é que nem a nossa amiga Paty falou, a gente tem uma mentalidade aí de escassez. Liberdade financeira e geográfica. Tá, ok. Mas aí, ô Milan, liberdade financeira, o que é pra você, por exemplo? O quanto que é que você precisa? Você tá vendo como é importante a gente bater um papo? Você tá vendo como é importante, às vezes, você tá numa live? O que é liberdade financeira pra você? Quanto? Aqui você tá falando liberdade financeira e geográfica. Então, aqui eu entendi assim. Vamos supor, você tem uma meta de você ganhar dinheiro e você estar, de repente, aonde você quiser estar. É isso? Tá, só que para você, por exemplo, colocar uma meta dessa, você precisa colocar números palpáveis para o seu cérebro entender. O que é liberdade financeira para você? Você ganhar, por exemplo, 10 mil reais, você consegue ter essa liberdade financeira? Só que para ganhar também tem que ser de forma passiva, né? Não ganhar de repente trabalhando, porque tem outras coisas que você pode fazer e aí... né, o dinheiro trabalha para você, enfim, tem os rendimentos e tal. Isso seria liberdade financeira. Agora, geográfica. O que é geográfica? Onde que você quer ir? Entende? Tem que ser tudo muito bem pautado para que o cérebro entenda. Tá? Fez sentido para você, Milan?
Ficou claro aqui essa questão da meta, que ela tem que ser bonitinha, tem que ser certinha, tem que ser smart, senão o cérebro não consegue. Ah, tá bom. Ficou claro, né? Show de bola. Então, minhas amigas e meus amigos, liberdade aqui, ó. Não, mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento. Por quê? Vamos lá. Tem um livro muito top que eu li que se chama O que os ricos sabem e não te contam. E uma das coisas que ele falava lá era uma coisa que já tinha me caído a ficha, mas assim, quando a gente lê, faz assim, ó, expande, né? Uma das coisas que me impactou muito que estava escrito nesse livro era o seguinte, que você precisa ter pessoas para poder te ajudar. Você está vendendo o seu tempo. O que é vendendo o seu tempo? Vamos supor, vou tentar explicar aqui. Vamos supor, você faz uma atividade braçal na sua empresa, né? Seja ele qual for. Isso, legal, Mila. Ela falou aqui, ótimo, vou aplicar. Show de bola, Mila. E se precisar de uma Master Coach para te ajudar a fazer um plano de ação, tamo junto, tá bom? Pode contar comigo aqui, tá? Então, o que eu tava falando mesmo, gente? Ai, meu Deus, a pessoa se perde aqui. Deixa eu até tomar uma água aqui. Mentalidade de crescimento. Quando você tem pessoas trabalhando para você, você está vendendo o seu tempo. Então, inclusive, existe 3 áreas da empresa. Deixa eu ver se eu lembro. É o tático operacional e a parte da gestão. O empreendedor, a empreendedora, ela precisa ficar na parte da gestão. Ah, tá bom, Paty, mas gratidão de você ter ficado. Eu também daqui a pouquinho eu tô encerrando, viu? Beijão, excelente final de semana pra você, pra toda a família, fica com Deus, viu? E toda quinta eu tô por aqui, tá bom? Toda quinta às 7 horas da noite, tô falando aí, trazendo temas pra nós mulheres, tá bom? Um beijo, querida, vai com Deus. Bom, então, a gente tem que ter essa mentalidade de crescimento e não de escassez. Por exemplo, mas eu vou contratar alguém, eu vou ter que pagar alguém, eu vou ter que repartir meu dinheiro, de repente a coisa já tá até difícil. Obrigada, Paty. De repente a coisa tá tão difícil, e aí o que vai acontecer? Eu tô contratando, será que eu vou conseguir pagar? Mais uma vez, as benditinhas crenças ali impactando de forma negativa a nossa vida. Então, essa crença com mentalidade de crescimento, você consegue falar, não, eu vou contratar, eu vou pagar, é claro que a gente não pode ser imprudente, tem que sentar e fazer conta, tá? Ou então, chegar e falar assim, por exemplo, eu tô ganhando tanto aqui, tô faturando tanto, deixa eu correr acelerar pra eu faturar mais um pouquinho aqui que eu já consigo colocar uma pessoa pra me ajudar. E aí você começa a ficar mais no operacional, na parte gerencial, que é a sua parte estratégica. Mas para isso você tem que ter uma mentalidade de crescimento forte. Senão, você vai continuar no operacional. Né? Eu já peguei empresárias que falavam assim, eu não contrato não, eu tô aqui, e se mata, cara, se mata de trabalhar. Tá lá que a pessoa não pode nem ficar doente, se ficar doente, lascou, a empresa parou. Então, ela tem que ter esse pensamento. Por isso que eu falo que sempre, independente do grau em que esteja essa empresária, ela sempre vai precisar crescer um pouquinho, porque não tem como estagnar essa empresa, ela precisa crescer. Então, ela precisa desenvolver essa mentalidade de crescimento, tá? Outra coisa também importante, adaptabilidade e flexibilidade. Para saber, não tá dando certo? É claro que é difícil, gente, não é fácil, eu já passei por isso, é doloroso, é agoniante, é triste, parece que o seu coração tá fora do peito de tanta dor que você sente quando você quer uma coisa e você vê que a coisa não tá indo, e você tá dedicando, e você larga a família às vezes de lado, e a coisa não vai, é triste, gente, mas é o processo às vezes, é simplesmente o processo, não é que aquilo não é para você realizar. Eu fiz um treinamento uma vez chamado Empretec, do Sebrae. É um dos treinamentos mais tops, né, que o Sebrae. Apesar que esse treinamento do Sebrae eu falo que eu sou prata da casa lá, porque eu já fiz quase todos, né. E inclusive tem as amigas instrutora, a Denise, né, que é muito minha amiga, maravilhosa, do Sebrae.
sempre tá fazendo um projeto aqui com a minha empresa e eu adoro, né? Eu adoro. Por isso que eu falo a questão da humildade também. A empresária tem que ter humildade para falar assim, meu, o que eu tô fazendo que tá errado? Mas para isso tem que ter o quê? Humildade. Se não tiver humildade, você não consegue. É outro fator importante também, tá? Humildade. Não interessa o que você já estudou, não interessa o que você sabe, não interessa quanto você tem na conta, o que interessa é, a gente sempre pode dar um passo à frente. E para isso tem que ter o quê? O conhecimento, certo? Para ter o conhecimento, tem que ter a adaptabilidade e a flexibilidade. Faz sentido para vocês? Flexibilidade para poder inovar, né? Não é cair ali e ficar ali sofrendo, não. Tem que inovar para poder ter resultado diferente. Louco é aquele que faz tudo igual sempre, certo? É uma coisa importante também, que é algo que é assim, equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. No começo, você precisa se dedicar um pouco a mais. Isso é normal. Porém, isso tem que estar com uma meta estipulada, falar assim, olha, eu vou trabalhar até, sei lá, daqui um ano, para poder realizar isso, meta smart, né? Isso, esse faturamento, eu vou trabalhar, vou correr para isso. E com isso, eu vou contratar gente, enfim, para poder ter um pouquinho mais de qualidade de vida, para ficar um pouquinho mais com a minha família, né? Tem gente que acha que vai montar um negócio e vai ficar de boa, né? Na verdade, é totalmente invertido, né? Você monta um negócio que você precisa trabalhar muito mais. Faz parte do projeto. Só que isso tem que ter um prazo, porque senão você vira escrava do seu negócio. E a intenção não é virar escravo, a gente põe um negócio porque a gente, né? A gente, a maioria das vezes, quer liberdade. Então tem que entender que existe uma coisa que é a lei da plantação, né? Você tem um período para você plantar e você ter o retorno. Porém, você precisa ter foco para poder voltar aí com o equilíbrio da vida profissional e pessoal. Dentro do meu treinamento empresarial, eu tenho uma planilha que chama-se Agenda Programada, que ela é fantástica, gente. A agenda programada ela é top da galáxia, tá? Para você conseguir ter um equilíbrio, contemplar os pilares de forma equilibrada, é muito bacana e você consegue ter um resultado assim surreal, tá bom? Outra coisa também importante é o network e colaboração, gente. Gente, eu tô participando de um grupo de mulheres empreendedoras, eu estou amando. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de um negócio assim, gente, vocês não têm ideia. Como é top. Porque agora fica-se muito claro para mim a importância do network, a gente sempre escuta isso, né? Mas, por exemplo, às vezes você tem resultado numa coisa, a outra pessoa não tem, às vezes você precisa de alguma informação que a outra pessoa tem, e esse network, ele é fantástico, gente, é muito legal, e aí você vê que outras pessoas passam pelos mesmos desafios, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas conquistas, às vezes, e é muito bacana, é assim, algo... Sem palavras, eu não sei nem descrever, mas assim, eu simplesmente tô amando participar desse grupo aí de mulheres empreendedoras, porque é isso, network. Network, gente, é tudo, tá? Não deixe de estar no meio de pessoas, enfim. E seja sempre o mais burro da mesa, tá? Esse é o meu lema. Eu ouvi isso uma vez num dos treinamentos e eu guardei pra mim. Seja sempre o mais burrinho. Por quê? Porque você sendo o mais burrinho da mesa, você vai aprender com aquele que é mais esperto. Então seja sempre o mais burrinho da mesa, né? Agora, eu tava até falando pro meu esposo hoje, eu falei, olha, a gente tá num ambiente que as pessoas estão com a mesma busca que a sua, é fantástico. Agora, se você tá num ambiente, nada contra, tá, gente? Nada contra, eu também vou. Mas eu tô querendo dizer assim, em termos de aprendizado e de network verdadeiro. Você está num ambiente, por exemplo, de um boteco, o que você vai aprender ali, gente? Não tem muita coisa que aprender, né? A não ser que você tá ali com pessoas que têm mais conhecimento que você pode aprender. Quem é a Isis, ô Milan? A história da Isis é parecida com a minha. Que nem meu esposo fala, né? No fundo, todo mundo, lá no finalzinho, todo mundo tem uma historinha pra contar, né? Uma história pra contar. Uma história de superação, uma história de dor, uma história... É de superação mesmo, né? Principalmente quem tem sucesso, quem consegue as coisas, quem consegue realizar. Quanta superação que teve, gente? Não é uma não são duas, são muitas, né? Então não é fácil, né? Eu falo que eu tiro o chapéu, eu fico vibrando quando eu vejo uma pessoa que tá ali conseguindo
as suas coisas, porque, gente, eu falo, não é fácil, não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. E a gente sabe que não é, né? Bom, outra coisa também aqui importante, para poder finalizar, tá acabando a live, mas, pessoal, toda quinta-feira, às 7 horas eu tô aqui, tá? Pode contar comigo. Hoje, inclusive, eu tô cheia de coisa para fazer, mas eu falei, não, deixa eu fazer minha live. Minha live é sagrada, tô aqui todas as quintas, na graça, na glória de Deus, se Deus quiser, né? Mas aqui, ó, pra gente finalizar, planejamento financeiro e gestão financeira, isso também é importante. Na verdade, gente, eu vou falar para vocês, eu tenho tema aqui para fazer mais uma live, tá? Dá tema de mais uma live. Mas vamos encerrar por aqui porque é muita coisa para falar e que nem eu falei, eu também hoje estou com o tempo correndo, né? Mas estou aqui presente para vocês. Então, a gestão financeira é muito importante. Deixa eu até compartilhar uma história rápida aqui com vocês. Eu tenho um sistema que ela faz nota fiscal, os meus pedidos, cadastro cliente, aquele sistema de empresa. Aí, ele não tem o DRE, demonstração de resultado do exercício. E aí eu falei, pô, não é possível, cara, não é possível um sistema não ter DRE. DRE é o coração da empresa. Aí liguei lá no sistema semana passada, escuta isso, liguei semana passada. Falei, meu amigo, vocês não vão colocar DRE não? Porque assim, lá eles falaram assim, Tati, vai pedindo algumas coisas que a gente vai melhorando aqui o sistema. Eu falei, tá bom. E eu já pedi isso algumas vezes, mas aí eu liguei esses dias, né, porque eu tô no processo também, fazendo um processo empresarial aqui, eu falei, bom, eu preciso de mais indicadores. Aí eu liguei lá e pedi. Eu falei, cara, vocês não vão colocar DRE? Não, porque você é a única pessoa que tá pedindo. Gente, vocês fazem ideia o que é isso? Eu falei, você tá brincando. Ele falou, não, o pessoal nem olha isso. Então, tá aí também a questão da mortalidade das empresas. Se você não controla o quanto que tá entrando, o quanto que tá saindo, como é que vai fazer? Tem que ser da forma bonitinha, planilhada. Gente, eu tô falando planilha, mas isso ainda também já é uma coisa arcaica, tá? É que eu faço que o meu sistema não faz. Então, eu não deixo de fazer minhas planilhas de controle financeiro. Legal, vou ver. Ela tá falando que joga no YouTube na área de membros, muito bom. Beleza, eu vou ver. Então, gente, controle financeiro tem que ter. Eu já fiz aqui treinamento com um empresário que ele faturava muito na empresa dele, muito mesmo, ele ganhava muito dinheiro. Só que, faturava não, ele gerava renda, só que ele não sabia o quanto que ele ganhava, ele não sabia fazer o DRE. Aí eu sentei, né, eu tava fazendo um processo empresarial individual master com ele, eu sentei e dei uma mentoria, né, que a mentoria é uma coisa e o processo é outra coisa. Sentei e dei uma mentoria explicando exatamente como funcionava o DRE e como que ele ia ter visão do quanto que ele estava ganhando, enfim, consegui ajudar ele a desenvolver. Então, tem que ter esse planejamento financeiro. Gente, olha, eu sou formada em administração, só que quando eu fui colocar essa coisa em prática, esse DRE, que hoje eu olho e falo, eu não acredito que eu fiz isso tantas vezes, mas enfim, é a mesma coisa quando você não sabe um caminho, você pega o carro pela primeira vez, depois você vai pela segunda vez e fala, eu não acredito que esse caminho eu não sabia fazer. Eu fui várias vezes lá no Sebrae para o pessoal lá da parte financeira me ajudar. Eu falava, não me entra na cabeça esse bendito DRE. Gente, hoje eu domino ele assim de cabo a rabo. Mas por quê? Porque eu parei, sentei e estudei, né? Fui atrás de informação. Então, gente, a parte de gestão, principalmente, por exemplo, artesão, ele nunca sabe o quanto que ele gasta. Por que ele não sabe o quanto que ele gasta? Porque vão várias pecinhas. É um desafio mesmo, mas tudo hoje, se você procurar, tem a forma de controlar certinho, né? Então é isso, gente. Bom, pessoal, o tempo aqui já está esgotando. Ah, que delícia, acabou. Oh, meu Deus, mas semana que vem estamos de volta aí na graça do nosso divino Criador, Pai maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigado, Milan, a Paty que já saiu, meu amigo aí Cabral, feliz. Obrigada, gente. Tenham todos um excelente carnaval, curta, viva, mas tenha juízo, tá bom? Um super beijo, um excelente carnaval para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, se o nosso Pai permitir, e Ele há de permitir. Um beijo, gente, sucesso, viu? Tamo junto, até mais.